João, um homem de 45 anos que nunca tinha conhecido o gosto de um beijo de mulher apaixonada. Não por falta de oportunidade, mas por uma timidez que carregava desde menino, quando a mãe morreu cedo e ele ficou só com o pai. Um homem austero que criava gado e plantava milho numa fazenda pequena, nos arredores da cidade. João cresceu entre o mugido das vacas e o barulho do vento batendo no capim, aprendendo que homem não chora, não se queixa e trabalha de sol a sol sem reclamar. Quando o pai faleceu, João tinha 28 anos e herdou as terras, os animais e uma solidão que pesava mais que saco de ração molhada. Ele acordava todo dia às 5 da manhã com o canto do galo, tomava um café preto forte que fervia no fogão a lenha e saía para cuidar do que era seu. A rotina era sempre a mesma: ordenhar as vacas, soltar o gado no pasto, consertar cerca, plantar, colher, vender na feira da cidade. À noite, sentava na varanda da casa simples de 3 cômodos, olhava as estrelas e se perguntava se era assim que a vida tinha que ser mesmo. As pessoas da cidade conheciam João como um homem trabalhador, honesto, que pagava suas contas em dia e não incomodava ninguém. As mulheres solteiras e algumas casadas mal resolvidas já tinham dado em cima dele na feira, no bar, na igreja, mas ele sempre desconversava com aquela timidez que deixava as bochechas vermelhas como tomate maduro. Não que ele não quisesse companhia, mas algo dentro dele sempre sussurrava que ele não era homem para essas coisas, que não sabia como tratar uma mulher direito, que ia fazer papel de bobo. Os vizinhos mais próximos moravam a 2 quilômetros de distância, e mesmo assim, João mal conversava com eles, além dos bom dia e boa tarde necessários. Ele tinha medo de se abrir, de mostrar quem era por dentro, porque achava que não tinha nada de interessante para oferecer, além do trabalho duro e da honestidade. Domingo ia à missa na igreja da cidade. Sentava sempre no mesmo banco do fundo, rezava baixinho, pedindo saúde e força para mais uma semana, e voltava para casa no mesmo silêncio de sempre. A fazenda de João ficava numa região onde ainda tinha muito mato nativo, aquelas árvores centenárias que resistiam ao progresso e abrigavam bichos de todo tipo. Ele gostava de caminhar pela mata nos fins de tarde, quando o sol estava descendo e pintava tudo de dourado, ouvindo o barulho dos pássaros se recolhendo e sentindo o cheiro de terra úmida misturado com folhas secas. Era nesses momentos que ele se sentia mais perto de alguma coisa que não sabia explicar, como se a natureza entendesse sua solidão e oferecesse um carinho silencioso. A mata também guardava histórias antigas, dessas que os mais velhos contavam em noites de tempestade. Diziam que ali já tinha sido caminho de tropeiros, que tinha índio enterrado, que de vez em quando aparecia gente perdida procurando não sabia bem o quê. João nunca deu muito crédito para essas conversas, mas respeitava o lugar com a reverência de quem sabe que nem tudo nesta vida tem explicação. Foi numa tarde de março, quando o calor ainda apertava, mas já dava para sentir que o outono estava chegando, que a vida de João mudou completamente. Ele tinha saído para buscar uma vaca que tinha se afastado do rebanho, seguindo as pegadas na terra mole que a chuva da noite anterior tinha deixado fofa. O sol estava começando a se inclinar, jogando sombras compridas entre as árvores, e os grilos já ensaiavam sua sinfonia noturna. João caminhava devagar, observando as marcas no chão, quando escutou um gemido baixo vindo de trás de uma moita de samambaia. No começo, pensou que fosse algum animal ferido, mas alguma coisa no som o fez parar e prestar mais atenção. Era um gemido humano, de mulher, fraco como vento batendo em folha seca. O coração dele disparou e por um momento ficou parado, sem saber se devia se aproximar ou correr para buscar ajuda na cidade. A curiosidade e o instinto de ajudar falaram mais alto. João abriu caminho entre a vegetação, com cuidado para não fazer barulho, e foi quando viu ela. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos castanhos bagunçados cheios de folha e galho, vestindo uma saia azul rasgada e uma blusa branca suja de terra. Estava desmaiada, deitada de lado entre as raízes de uma árvore grande, com o rosto pálido e os lábios ressecados. Ao lado dela, uma bolsa pequena de couro marrom, aberta, com
algumas coisas espalhadas pelo chão. João se ajoelhou ao lado da mulher e percebeu que ela estava respirando, mas fraco, como passarinho ferido. Tocou de leve no ombro dela e sussurrou: "Moça, moça, você está me ouvindo?" Mas não teve resposta. Foi então que reparou numa ferida na testa dela, não muito profunda, mas que tinha sangrado, e nas mãos arranhadas, como se ela tivesse se debatido contra os galhos, tentando encontrar uma saída. O primeiro impulso de João foi correr até a cidade, buscar ajuda, mas ela estava muito longe dali. Seria quase 1 hora ida e volta, e a mulher parecia precisar de cuidados imediatos. Olhou para o céu e viu que já estava escurecendo, e deixar ela ali sozinha durante a noite seria praticamente uma sentença de morte. Não pensou 2 vezes, passou os braços por baixo do corpo dela, levantou com todo o cuidado que conseguiu e começou a caminhada de volta para casa. Ela não pesava quase nada, parecia feita de vento e tristeza. João sentia o calor do corpo dela contra o seu peito, o cheiro de cabelo sujo misturado com perfume que ainda insistia em se agarrar na pele. E pela primeira vez na vida adulta, carregou uma mulher nos braços. O coração batia tão forte que ele tinha medo que ela acordasse só com o barulho. Mas ao mesmo tempo sentia uma sensação estranha, como se estivesse fazendo algo que sempre esteve destinado a fazer. A caminhada até a casa pareceu durar uma eternidade. João parava de tempos em tempos para descansar e verificar se ela ainda estava respirando. Ajeitava a posição dela nos braços quando sentia que estava escorregando e sussurrava palavras de encorajamento como se ela pudesse ouvir. "Calma, moça, já está quase chegando. Você vai ficar boa. Eu vou cuidar de você." Eram as primeiras palavras carinhosas que ele dirigia a uma mulher em 20 anos. Quando finalmente chegou em casa, João estava suando frio e com os braços doendo, mas não sentia cansaço. Empurrou a porta com o pé, atravessou a sala pequena e levou a mulher até o quarto dele, o único que tinha uma cama de casal que o pai tinha comprado, pensando em netos que nunca vieram. Deitou ela com todo cuidado em cima da colcha azul desbotada, ajeitou um travesseiro embaixo da cabeça e ficou ali parado, olhando, sem saber bem o que fazer em seguida. A luz do fim de tarde entrava pela janela pequena e iluminava o rosto dela. E foi aí que João pôde vê-la direito pela primeira vez. Mesmo suja e machucada, era uma mulher bonita, com traços delicados e uma expressão serena no sono forçado. Tinha rugas pequenas ao redor dos olhos, daquelas que vêm de quem sorriu muito na vida, e uma marca de aliança no dedo anelar esquerdo, mais clara que o resto da pele, como se tivesse tirado a aliança há pouco tempo. João correu até a cozinha, esquentou água no fogão a lenha, pegou um pano limpo e voltou para o quarto. Com movimentos delicados que nem ele sabia que possuía, começou a limpar a ferida na testa dela, o sangue seco que tinha escorrido pelo rosto, a terra grudada no pescoço e nas mãos. A cada toque do pano úmido, ela suspirava baixinho, como se estivesse sonhando com algo bom. Terminou de limpar o que conseguia sem desrespeitá-la e foi preparar um chá de camomila que a mãe sempre fazia quando ele estava doente. Enquanto a água fervia, ficou andando pela cozinha, nervoso, olhando de tempos em tempos na direção do quarto, perguntando-se quem era aquela mulher, o que tinha acontecido com ela, se ele tinha feito certo em trazê-la para casa ao invés de levá-la direto para o hospital da cidade. Quando o chá ficou pronto, voltou para o quarto e encontrou ela acordada, olhando para o teto com os olhos perdidos, como se não soubesse onde estava. João parou na porta sem jeito, segurando a xícara fumegante, e pigarreou baixinho para chamar a atenção. Ela virou a cabeça devagar na direção dele, e quando seus olhos se encontraram, João sentiu algo que nunca tinha sentido. Antes, como se uma porta que estava trancada há muito tempo tivesse se aberto no peito dele. "Você está na minha casa", ele disse com voz rouca. "Te encontrei desmaiada na mata. Não se preocupe, você está segura." Ela tentou se levantar, mas gemeu de dor e levou a mão à testa. Devagar, João se aproximou e ajudou ela a se sentar encostada na cabeceira da cama. "Você bateu a cabeça, tem um galo aí. Trouxe um chá para você." Ela aceitou a xícara com mãos trêmulas e tomou um gole pequeno. "Ah,
Voz dela saiu como sussurro quando finalmente falou. Eu sou Maria, Maria Aparecida Santos. Obrigada por me ajudar. João sentiu o nome dela se acomodar no peito como semente encontrando terra boa. João, ele respondeu. João Batista Silva. A senhora precisa de mais alguma coisa? Tá com fome, com dor? Maria balançou a cabeça devagar e fechou os olhos, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Eu estava voltando para casa depois do enterro do meu marido. Resolvi cortar caminho pela mata para não ter que dar volta na estrada, mas me perdi. Andei, até que tropecei numa raiz e bati a cabeça numa pedra. Não lembro de mais nada. As palavras dela caíram no silêncio do quarto como pedras num poço fundo. João entendeu então por que ela tinha aquela marca no dedo, porque parecia carregar uma tristeza tão grande mesmo dormindo. Era uma viúva recente, perdida na mata não só geograficamente, mas emocionalmente, tentando encontrar um caminho depois da perda mais difícil da vida. Sinto muito pela sua perda, João disse, e as palavras saíram com uma sinceridade que surpreendeu ele mesmo. A senhora pode ficar aqui o tempo que precisar para se recuperar. Eu durmo na sala, não se incomode com isso. Maria olhou para ele com uma gratidão que brilhava nos olhos úmidos. E João sentiu que alguma coisa fundamental tinha mudado entre eles naquele momento, como se um pacto silencioso tivesse sido selado. Os primeiros dias foram de cuidados cautelosos e conversas sussurradas. João acordava antes do amanhecer, preparava café e deixava uma xícara fumegante na mesinha ao lado da cama antes de sair para os trabalhos da fazenda. Quando voltava para o almoço, encontrava Maria na cozinha, tentando ajudar no que podia, mexendo uma panela ou lavando uma louça, sempre com movimentos lentos de quem ainda está se recuperando. Maria contou que tinha sido casada por 20 anos com Roberto, um homem bom que trabalhava como mecânico na cidade e que tinha morrido de infarto do nada, num domingo de manhã, quando estava arrumando o quintal de casa. Não tinham tido filhos, apesar de terem tentado por muito tempo, e agora ela estava completamente sozinha no mundo, sem saber direito o que fazer da vida. João ouvia as histórias dela enquanto comiam juntos na mesa pequena da cozinha, ele de um lado, ela do outro, dividindo feijão com arroz, ovo frito e verdura da horta. Era a primeira vez que ele fazia refeições, acompanhado, e descobriu que comida tinha gosto diferente quando se divide com alguém que importa pra gente. As noites eram longas conversas na varanda. Ele sentado numa cadeira de madeira velha, ela numa cadeira de balanço que tinha sido da mãe dele. Falavam sobre a vida no campo, sobre os bichos, sobre as estrelas que brilhavam mais forte longe da cidade. Maria tinha uma voz suave e um jeito de contar histórias que fazia até os causos mais simples parecerem interessantes. João descobriu que sabia rir, que tinha opiniões sobre coisas que nunca tinha parado para pensar, que gostava de ouvir uma mulher falar sobre os pequenos detalhes da vida. Foi numa dessas noites, quando já estava há uma semana na fazenda, que Maria perguntou: João, por que você nunca se casou? Você é um homem bom, trabalhador, tem uma terra linda aqui. A pergunta pegou ele de surpresa, e por um momento ficou sem saber o que responder. Acho que nunca encontrei a pessoa certa, ele disse. Finalmente, ou talvez eu que não era a pessoa certa para ninguém. Maria parou de balançar na cadeira e olhou para ele com uma seriedade que fez o coração dele pular uma batida. Não diga isso, João. Você tem um coração grande. Eu posso ver isso no jeito como cuida das coisas, dos animais, de mim. Qualquer mulher seria feliz com um homem como você. As palavras dela ficaram flutuando no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Ainda. Naquela noite, João demorou para conseguir dormir no sofá da sala. Ficou olhando para o teto, ouvindo os ruídos da casa se acomodando, pensando na mulher que dormia no quarto ao lado. Pela primeira vez na vida, sentia que não estava sozinho de verdade, que tinha alguém com quem se preocupar além dos bichos e das plantas. Era uma sensação boa e assustadora ao mesmo tempo. Os dias foram se passando e virando semanas, e Maria foi se integrando à rotina da fazenda como se sempre tivesse estado ali. De manhã cedo, ela preparava o café enquanto João ordenhava as vacas. De tarde, ajudava na horta, colhendo verdura e regando os pés de tomate.
À noite, costurava roupas rasgadas dele, consertava botões soltos, pequenos gestos de cuidado que faziam a casa parecer mais viva. João percebia que estava mudando. Começou a prestar mais atenção na roupa que vestia, a pentear o cabelo com mais cuidado, a conversar mais na feira da cidade. As pessoas repararam e começaram a fazer perguntas. João, ouvi dizer que tem uma mulher na sua casa. É verdade que você está abrigando uma desconhecida lá na fazenda? Cuidado, rapaz, tem muito malandro por aí se aproveitando de homem solitário. As fofocas chegaram até Maria através da Dona Conceição, vizinha que apareceu numa tarde com desculpa de trazer uns ovos frescos, mas na verdade queria satisfazer a curiosidade. Moça, o povo tá falando que vocês estão vivendo em pecado, que não tá certo uma mulher solteira morar na casa de um homem sem ser casados. Ela disse com aquele tom de quem se preocupa, mas na verdade quer causar confusão. Maria ficou vermelha e não soube o que responder. João, que estava consertando uma cerca perto da casa, ouviu a conversa e sentiu uma raiva que não sabia que existia dentro dele. Chegou até as duas mulheres com o martelo ainda na mão, olhou firme nos olhos da Dona Conceição e disse: a Maria é uma pessoa de bem que está se recuperando de uma perda. Ela pode ficar na minha casa o tempo que quiser, e quem não gostar, que vá procurar o que fazer da própria vida. Dona Conceição saiu de lá com a cara no chão, mas o estrago estava feito. Maria ficou quieta o resto do dia, ajudando-nos a afazeres com menos entusiasmo. E à noite, na varanda, o clima estava diferente. João, ela disse sem olhar para ele, talvez seja melhor eu procurar um lugar para mim na cidade. Não quero causar problemas para você. O coração de João despencou no peito. A ideia de Maria indo embora era como pensar na fazenda, voltando ao silêncio de antes, nas refeições solitárias, nas noites sem conversa. Não, ele disse mais alto do que pretendia. Não quero que você vá. Aqui é o seu lugar agora, se você quiser ficar. Maria olhou para ele com os olhos brilhando e naquele momento os dois souberam que o que estava acontecendo entre eles tinha passado da gratidão e da amizade para alguma coisa muito mais profunda e complicada. João, ela sussurrou, eu ainda sinto como se estivesse traindo a memória do Roberto. Ele morreu há só 2 meses e eu entendo. João interrompeu, não tem pressa para nada, só não vai embora. Estendeu a mão para ela, que hesitou por um momento antes de aceitar. Foi o primeiro toque intencional entre eles, e a eletricidade que passou pelos dedos entrelaçados fez os dois entenderem que estavam caminhando para algum lugar de onde não haveria volta. As semanas seguintes foram de uma tensão doce e torturante. Os dois circulavam pela casa e pela fazenda como dançarinos que sabem os passos, mas fingem que não sabem a música. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Mãos que se encostavam ao passar o sal na mesa. Conversas que paravam no meio porque as palavras que queriam dizer eram pesadas demais para serem pronunciadas. Maria começou a ter pesadelos com Roberto. Acordava no meio da noite gritando, suada, e João vinha correndo do sofá da sala para ver se ela estava bem. Uma noite, ela estava tão abalada que ele se sentou na beirada da cama e ficou ali até ela se acalmar, passando a mão no cabelo dela como se fosse uma criança assustada. Ele aparece nos meus sonhos e diz que eu estou traindo ele, ela confessou entre soluços, que eu não posso estar feliz enquanto ele está morto. João sentiu uma dor no peito que não sabia de onde vinha. Maria, você acha que seu Roberto queria que você ficasse sofrendo para o resto da vida? Um homem que ama de verdade quer a felicidade da mulher, dele, mesmo que ele não possa dar mais. As palavras dele foram como um bálsamo para a ferida que ela carregava na alma. Maria parou de chorar e olhou para João como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Como você sabe essas coisas se nunca foi casado? Ela perguntou. Porque eu amo você, ele respondeu sem pensar, e as palavras saíram com uma naturalidade que surpreendeu os dois. O silêncio que se seguiu foi carregado de todo o peso daquela confissão. Maria olhou para ele com os olhos arregalados. João ficou vermelho como pimentão e quis sair correndo, mas ela segurou a mão dele antes que ele se levantasse. João, ela sussurrou, eu também estou aprendendo a amar você, mas tenho medo. Medo de quê? Ele perguntou.
Medo de estar sendo injusta com a memória do Roberto. Medo de magoar você se eu não conseguir esquecer ele completamente. Medo de recomeçar e dar tudo errado outra vez. João levantou a mão livre e tocou o rosto dela com uma delicadeza que fez ela fechar os olhos. Maria, amor não é uma coisa que se divide. Você pode guardar a lembrança do Roberto no coração e ainda ter espaço para mim. E quanto a dar errado, bem, a vida toda é um risco, não é? Naquela noite, pela primeira vez, João dormiu sentado na cadeira ao lado da cama, velando o sono dela. Maria dormiu sem pesadelos, com a mão estendida na direção dele, como se soubesse que estava protegida. Quando ela acordou de manhã e viu ele ali, com o pescoço dolorido de ter dormido torto, sentiu uma ternura tão grande que teve certeza. Estava apaixonada por aquele homem bom que Deus tinha colocado no caminho dela. Os dias seguintes foram de descobertas pequenas e preciosas. João descobriu que Maria cantarolava enquanto cozinhava, que tinha medo de trovão, que sabia fazer um doce de leite que derretia na boca. Maria descobriu que João falava sozinho quando estava nervoso, que tinha uma cicatriz no braço de quando caiu da árvore menino, que sabia imitar o canto de vários pássaros. Uma tarde, quando estavam colhendo milho juntos na roça, começou a chover daqueles temporais de verão que vêm do nada. Correram para se abrigar debaixo de uma árvore grande, rindo da correria, encharcados da cabeça aos pés. Foi ali, com a chuva tamborilando nas folhas acima deles e o cheiro de terra molhada enchendo o ar, que se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo tímido, quase infantil, de duas pessoas que estavam aprendendo o amor tarde na vida. João tremia tanto que Maria segurou o rosto dele com as duas mãos para ele parar de balançar. Quando se separaram, ficaram se olhando como se tivessem descoberto um tesouro que não sabiam que existia. Eu nunca beijei ninguém antes, João confessou, vermelho até a raiz do cabelo. Mentira! Maria sorriu. Você beijou sim. Acabou de me beijar. E foi o beijo mais doce que eu já recebi na vida. Ficaram ali abraçados, ouvindo a chuva e sentindo os corações batendo no mesmo ritmo, até o temporal passar e o sol aparecer entre as nuvens. Mas nem toda história de amor é feita só de momentos doces. 3 dias depois do primeiro beijo, apareceu na fazenda um homem de terno escuro e cara séria, dizendo que era advogado e estava procurando Maria por causa da herança do marido. Dona Maria, a senhora precisa vir comigo para a cidade resolver uns papéis. O Roberto deixou umas propriedades e o testamento está com alguns problemas que só a senhora pode resolver. Maria ficou pálida e olhou para João como se estivesse pedindo socorro. Não posso ir agora, ela disse. Estou me recuperando ainda de tudo que aconteceu. O advogado insistiu. Dona Maria, se a senhora não aparecer para assinar os papéis até a semana que vem, pode perder tudo. É muito dinheiro envolvido, propriedades na cidade, uma poupança considerável. O Roberto era um homem previdente. João sentiu uma pontada de algo que não sabia identificar. Não era exatamente ciúme, mas uma mistura de medo e tristeza ao perceber que Maria tinha uma vida anterior que ele não conhecia, uma vida que talvez fosse mais importante do que o que estavam construindo ali na fazenda. Vai, ele disse com voz rouca, resolve tuas coisas. Eu fico aqui esperando. Maria passou a mão no braço dele. João, vem comigo, não quero ir sozinha. Mas ele balançou a cabeça. Isso é coisa tua, Maria. Eu não tenho nada a ver com a vida que você teve antes de me conhecer. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, e Maria as recebeu como um tapa no rosto. Tá certo, ela disse com uma frieza que ele nunca tinha ouvido na voz dela. Eu resolvo sozinha mesmo. Sempre resolvi tudo sozinha, mesmo quando era casada. Entrou na casa, arrumou as poucas coisas que tinha numa sacola pequena e saiu sem se despedir direito, só jogando por cima do ombro. Volto em alguns dias. João ficou parado no meio do pátio, vendo ela ir embora no carro do advogado, e sentiu como se um pedaço do peito tivesse sido arrancado. A fazenda voltou ao silêncio de antes, mas agora era um silêncio cruel, porque ele sabia como era ter companhia e conversa e risada ecoando pelos cômodos.
Passou uma semana, 2 semanas. João ia todo dia até a estrada na hora que o carteiro passava, esperando alguma notícia, uma carta, um recado qualquer. Nada. As pessoas da cidade começaram a perguntar pela Maria, e ele respondia que ela tinha ido resolver uns problemas pessoais, que ia voltar logo. Mas cada dia que passava, essa certeza ia sumindo, como açúcar se desfazendo na água. Foi numa quarta-feira de manhã, quando João estava dando ração para os porcos e pensando que talvez devesse ir até a cidade procurar por Maria, que ouviu o barulho de motor subindo a estrada da fazenda. O coração disparou, mas quando levantou a cabeça, viu que era o carro do seu Antônio, o vizinho mais próximo, e ele vinha acompanhado de outro homem que João não conhecia. Os 2 homens saíram do carro e cara séria, e João percebeu que alguma coisa estava errada. João, o seu Antônio disse, este aqui é o Dr. Marcos, advogado lá da cidade. Ele tem umas coisas para te contar sobre a Maria. O mundo de João parou de girar naquele momento. O advogado pigarreou e começou a falar com aquela voz formal de quem está acostumado a dar notícias ruins. Senhor João, a senhora Maria Aparecida Santos me procurou na semana passada para resolver a questão da herança do marido falecido. Durante nossas conversas, ela me contou sobre o tempo que passou aqui na sua fazenda e pediu que eu viesse falar com o senhor. Ela tá bem? João interrompeu. Onde é que ela tá? O advogado suspirou. Senhor João, a senhora Maria decidiu mudar para São Paulo. Ela herdou uma casa e um negócio considerável do marido e achou melhor recomeçar a vida numa cidade grande, longe das lembranças. As palavras caíram em cima de João como pedras grandes. E ela não quis falar comigo. Pessoalmente? Ele conseguiu perguntar com a voz embargada. O advogado mexeu numa pasta e tirou um envelope. Ela deixou esta carta para o senhor e me pediu para entregar algumas coisas que esqueceu aqui. João pegou a carta com mãos trêmulas e reconheceu a letra delicada de Maria no envelope. Não conseguiu abrir na frente dos 2 homens, então guardou no bolso da camisa e ajudou eles a descarregar uma mala pequena e uma caixa de papelão do carro. Quando ficou sozinho, sentou na varanda e abriu a carta com todo o cuidado para não rasgar. Meu querido João, ela tinha escrito, perdoe-me por não ter coragem de me despedir pessoalmente, mas sei que se olhasse nos seus olhos, não conseguiria ir embora, e preciso ir. Quando cheguei na cidade e vi tudo que o Roberto deixou para mim, entendi que tenho responsabilidades que não posso ignorar. Ele tinha funcionários, compromissos, pessoas que dependem das decisões que eu tomar agora. A carta continuava. Você me salvou, João, de todas as maneiras que uma pessoa pode salvar outra. Me salvou da morte na mata, me salvou da solidão, me ensinou que eu ainda posso amar e ser amada. Mas não posso construir minha felicidade em cima da destruição do que o Roberto construiu a vida toda. Seria injusto com a memória dele e com todas as pessoas que trabalham nas empresas que agora são minhas. João sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas continuou lendo. Sei que você vai pensar que eu escolhi o dinheiro ao invés do amor, mas não é isso. Eu escolhi a responsabilidade e escolhi poupar você de uma vida dividida entre o presente comigo e as sombras do meu passado. Você merece uma mulher que possa te amar completamente, sem reservas, sem culpas. A carta terminava. Guardarei para sempre na lembrança os dias mais felizes da minha vida, que foram os que passei na sua fazenda. Se um dia o destino permitir que nossos caminhos se cruzem novamente, e se nessa época eu já tiver honrado todas as minhas obrigações, talvez possamos recomeçar. Até lá, seja feliz, meu amor. Com todo carinho, Maria. João dobrou a carta devagar e a guardou no bolso, junto com o coração partido. Ficou sentado na varanda até o sol se pôr completamente, olhando para o lugar vazio, onde costumava ficar a cadeira de balanço dela, sentindo um vazio que parecia não ter fim. Pela primeira vez desde criança, chorou de verdade, daquele jeito que faz o corpo todo tremer e a alma doer. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de João. Acordava todo dia esperando ouvir o barulho dela na cozinha, preparando o café. Às vezes, no meio dos trabalhos, parava o que estava fazendo porque tinha certeza de ter escutado ela chamando seu nome. À noite, ficava olhando para as estrelas e conversando com elas como se Maria pudesse ouvir de São Paulo. A fazenda continuava funcionando,
Os bichos precisavam de cuidado. A vida não parava porque o coração dele tinha se partido. Mas tudo tinha perdido a cor, o sabor, o sentido. João trabalhava como um autômato, cumprindo a rotina sem alegria, comendo sem fome, dormindo sem descanso. As pessoas da cidade perceberam a mudança nele. Na feira, mal falava com os clientes, vendia seus produtos com cara fechada e voltava para casa sem conversar com ninguém. Dona Conceição, arrependida das fofocas que tinha espalhado, tentou puxar assunto algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos e se afastava. Foi o padre da cidade, um homem velho e sábio chamado Padre Miguel, quem finalmente conseguiu fazer João falar. Numa quinta-feira à tarde, apareceu na fazenda sem avisar, dizendo que tinha vindo benzer os animais. Mas, na verdade, preocupado com o estado do rapaz, que via na igreja todo domingo, sentado no último banco, rezando com os olhos perdidos. "João, meu filho", o padre disse depois que terminaram de percorrer a propriedade, "uma dor não curada pode virar veneno na alma da gente. Você quer conversar sobre o que está te consumindo por dentro?" João tentou dizer que estava tudo bem, mas as palavras se recusaram a sair. Em vez disso, começou a chorar na frente do padre como uma criança perdida. Entre soluços, contou toda a história. Como tinha encontrado Maria na mata, como ela tinha mudado a vida dele, como tinha se apaixonado pela primeira vez aos 45 anos, como ela tinha ido embora sem dar chance de lutarem juntos pelos problemas que apareceram. O padre ouvia em silêncio, balançando a cabeça de tempos em tempos, com a paciência de quem já viu muita dor humana na vida. "Sabe, João", o padre disse quando ele terminou de falar, "às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida não para ficarem para sempre, mas para nos ensinarem alguma coisa importante. Você aprendeu a amar, descobriu que tem um coração generoso, que consegue cuidar de outra pessoa. Isso ninguém pode tirar de você. Mas para que serve isso se ela não está aqui?" João perguntou com amargura. "Serve para você não morrer em vida", o padre respondeu firme. "Você pode escolher se fechar para o mundo e virar um homem amargo, ou pode usar essa experiência para se abrir mais para a vida, para pessoas que talvez precisem da sua bondade." As palavras do padre ficaram ecoando na cabeça de João por dias. Devagar, muito devagar, ele começou a entender que tinha duas escolhas: se enterrar junto com a lembrança de Maria ou honrar o que ela tinha despertado nele. Escolheu a segunda opção. Começou pequeno. Voltou a conversar com as pessoas na feira, perguntou pela saúde dos vizinhos, ofereceu ajuda quando soube que o seu Antônio estava doente e precisava de alguém para cuidar dos bichos dele. Descobriu que tinha jeito para console, que sabia ouvir, que as pessoas se sentiam bem na companhia dele. Uma tarde, 3 meses depois da partida de Maria, estava voltando da cidade quando viu uma mulher na beira da estrada, com uma criança pequena no colo e 2 sacolas de roupa no chão. Parecia perdida, cansada, desesperada. João parou o carro e desceu para perguntar se precisava de ajuda. Era Aparecida, uma mulher de uns 30 anos que estava fugindo de um marido violento, tentando chegar na casa da irmã na cidade vizinha com a filha de 2 anos. Não tinha dinheiro para passagem, não conhecia ninguém, estava com medo de voltar para casa e apanhar de novo. João olhou para aquela mulher machucada e para a criança assustada, e sem pensar 2 vezes, ofereceu abrigo. "Não tenho lugar para vocês dormirem na minha casa", ele explicou, "mas posso arrumar um cantinho no paiol, deixar limpinho e confortável. Vocês podem ficar o tempo que precisarem até se organizarem." Aparecida olhou para ele com desconfiança primeiro, depois com uma gratidão desesperada. "O senhor não me conhece", ela disse. "Por que ia ajudar uma estranha? Porque todo mundo merece uma segunda chance", João respondeu, e percebeu que estava repetindo algo que Maria tinha lhe ensinado mesmo sem usar essas palavras exatas. Levou Aparecida e a menina para a fazenda, limpou o paiol, arrumou umas camas improvisadas e por alguns dias cuidou delas como tinha cuidado de Maria. Aparecida era diferente de Maria, mais nova, mais desesperada, mais desconfiada. Falava pouco, comia pouco, vivia olhando para a estrada como se esperasse o marido aparecer a qualquer momento. A filha dela,
Uma menina chamada Luísa era toda risos e energia quando não estava com medo. E João descobriu que gostava de ouvir risada de criança ecoando pela fazenda. Depois de uma semana, Aparecida conseguiu contato com a irmã, que mandou dinheiro para a passagem. No dia que ela ia embora, agradeceu João com lágrimas nos olhos. "O Senhor salvou nossas vidas. Se algum dia eu puder retribuir..." João balançou a cabeça. "Não precisa retribuir nada. Só cuida bem dessa menina e seja feliz." Quando o ônibus desapareceu na curva da estrada, João sentiu uma sensação estranha, diferente do que tinha sentido quando Maria partiu. Era uma sensação de completude, como se tivesse encontrado um propósito que não sabia que estava procurando. Nos meses seguintes, outras pessoas apareceram. Um rapaz que estava voltando da cidade grande depois de perder o emprego e não tinha onde ficar. Uma senhora idosa que tinha sido despejada da casa onde morava. Um casal jovem que estava esperando o bebê e precisava de um lugar para se estabelecer até conseguir trabalho. A fazenda de João virou uma espécie de porto seguro para pessoas em dificuldade. Ele nunca cobrava nada, só pedia que ajudassem nos trabalhos da terra enquanto estavam ali, que tratassem o lugar com respeito e que, quando pudessem, fizessem o mesmo por outras pessoas que precisassem. O padre Miguel vinha visitar regularmente e ficava admirado com a transformação. "João, você virou um anjo terreno", ele dizia. "Quantas pessoas já passaram por aqui?" João nunca contava, porque não fazia por vanglória. Fazia porque tinha aprendido com Maria que amor não é só romance, é também solidariedade, é estender a mão para quem precisa. Passaram-se 2 anos. A fazenda prosperou de um jeito que João nunca tinha imaginado. Com tantas pessoas ajudando nos trabalhos, conseguiu ampliar a horta, aumentar o rebanho, plantar mais milho. Não ficou rico, mas nunca faltou nada. E sempre sobrava um pouco para dividir com quem chegava precisando. João também tinha mudado. O homem tímido e fechado dos 45 anos tinha se transformado num homem confiante, generoso, respeitado por toda a região. As mulheres solteiras da cidade continuavam dando em cima dele, mas agora por motivos diferentes. Não viam mais um solteirão necessitado de companhia, viam um homem completo, realizado, que irradiava uma paz que fazia bem para qualquer um que chegasse perto. Ele pensava em Maria todos os dias, mas não mais com dor. Pensava com gratidão pelo que ela tinha despertado nele, com carinho, pelas lembranças que guardava, com esperança de que ela estivesse bem e feliz em São Paulo. Às vezes, nas noites claras, olhava para as estrelas e mandava um agradecimento silencioso para a mulher que tinha mudado o rumo da vida dele. Foi numa manhã de abril, quando o outono pintava as folhas das árvores de dourado e vermelho, que João estava na horta colhendo tomates com Dona Francisca, uma senhora que estava morando ali há 1 mês depois que a família tinha abandonado ela, quando ouviu o barulho de um carro subindo a estrada. Não era incomum. Sempre chegava gente nova procurando abrigo ou pessoas conhecidas vindo visitar. João continuou colhendo os tomates maduros, conversando com Dona Francisca sobre a melhor época para plantar alface, quando ouviu uma voz que fez o coração pular no peito. "João!" Ele se virou devagar, como se tivesse medo de que fosse só imaginação, e viu Maria parada na beira da horta. Estava diferente, com o cabelo mais curto, roupas mais finas, um ar de mulher que tinha visto o mundo, mas os olhos eram os mesmos, cheios daquela ternura que ele guardava na memória como um tesouro. "Maria", ele sussurrou, largando os tomates que tinha na mão. Ela sorriu, daquele sorriso que tinha iluminado tantas tardes na varanda, e caminhou na direção dele. "Vim te procurar", ela disse quando chegou perto o suficiente para ele ver que também tinha lágrimas nos olhos. Dona Francisca, percebendo que aquele momento pedia privacidade, se afastou discretamente em direção à casa. João e Maria ficaram se olhando. 2 anos de saudade e mudança entre eles, sem saber bem como começar a conversa. "Você está bem?" foram as primeiras palavras dele. "Agora estou", ela respondeu. "E você?" "Ouvi dizer que sua fazenda virou uma espécie de lar para pessoas necessitadas." João ficou vermelho. "Quem te contou isso?" "O padre Miguel. Fui até a igreja quando cheguei na cidade procurando notícias suas.
Ele me contou tudo o que você tem feito. Maria olhou ao redor, vendo a horta bem cuidada, a casa pintada de novo, as instalações ampliadas, o movimento de pessoas trabalhando na propriedade. Você virou um homem importante, João. Estou orgulhosa de você. As palavras dela foram como mel para a alma ferida que ainda doía de saudade. Por que você voltou? João perguntou, e não havia acusação na voz, só curiosidade genuína. Maria suspirou e olhou para o chão antes de responder. Cumpri todas as obrigações que o Roberto deixou. Vendi as empresas, acertei com os funcionários, doei uma parte considerável do dinheiro para caridade. Fiquei só com o suficiente para viver dignamente sem precisar trabalhar. Ela levantou os olhos e olhou direto nos dele. Mas principalmente, João, eu voltei porque descobri que responsabilidade sem amor é só um peso que a gente carrega, e que amor sem coragem de lutar por ele é só covardia. Passei 2 anos pagando uma dívida com o passado, agora quero construir um futuro. O coração de João batia tão forte que ele tinha medo que ela fosse ouvir. E o que você quer construir? Ele perguntou. Maria sorriu daquela maneira que fazia o mundo inteiro parecer mais bonito. Quero construir uma vida com você, se você ainda quiser me ter. Quero ajudar no seu trabalho aqui, cuidar das pessoas que chegam precisando de abrigo, fazer desta fazenda um lugar onde o amor se multiplica ao invés de se dividir. João não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, deu 2 passos na direção dela e a abraçou como se fosse abraçar a própria vida. Maria se aninhou no peito dele como se fosse o lugar que sempre esteve destinada a ocupar. E os 2 ficaram ali, no meio da horta, chorando e rindo ao mesmo tempo, sentindo que finalmente tinham chegado onde precisavam estar. Eu te amo, João sussurrou no ouvido dela. Nunca parei de te amar, nem por um dia. Eu também te amo, ela respondeu. E dessa vez é para sempre, sem medo, sem culpa, sem olhar para trás. Dona Francisca, que estava espiando discretamente da janela da cozinha, começou a chorar de emoção e saiu gritando para todo mundo ouvir. O João vai se casar, a Maria voltou, vamos fazer uma festa. Em poucos minutos, todas as pessoas que estavam morando na fazenda se juntaram ao redor do casal, abraçando, parabenizando, chorando junto. João e Maria se casaram 2 meses depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com o padre Miguel oficiando e metade da população presente para testemunhar a união de 2 pessoas que tinham aprendido que o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer sacrifício, qualquer luta. A fazenda continuou recebendo pessoas necessitadas, mas agora era um trabalho de 2. Maria trouxe organização, conhecimento administrativo, sensibilidade feminina para lidar com certas situações. João trouxe a experiência, o conhecimento da terra, a sabedoria do homem que tinha aprendido a amar na prática. Nunca tiveram filhos próprios, mas criaram dezenas de crianças que chegaram ali com os pais em dificuldade. Viram meninos virarem homens, meninas virarem mulheres, famílias se reconstruírem e seguirem em frente para construir suas próprias vidas. Hoje, João tem 52 anos, Maria, 51. A fazenda é conhecida em toda a região como Fazenda da Esperança e recebe visitantes do Brasil inteiro que querem conhecer o trabalho social que desenvolvem ali. João virou uma referência em agricultura sustentável e solidária. Maria coordena um programa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas o mais importante não é o reconhecimento público. É o sorriso que os 2 trocam toda manhã quando acordam juntos. É a conversa gostosa na varanda depois do jantar. São as mãos entrelaçadas quando caminham pela propriedade vendo o resultado do trabalho deles. Gente, se vocês chegaram até aqui, é porque entenderam que essa história não é só sobre João e Maria. É sobre todos nós, sobre as oportunidades que a vida dá para a gente crescer, para amar, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente encontra alguém perdido na nossa mata e passa direto, com pressa demais ou medo demais para estender a mão? João poderia ter deixado Maria ali na floresta e chamado o socorro. Poderia ter levado ela direto para o hospital e nunca mais ter visto. Poderia ter se fechado na dor quando ela foi embora, mas escolheu o amor.
escolheu a generosidade, escolheu transformar a própria ferida em medicina para curar a dor dos outros. Maria poderia ter ficado em São Paulo, rica e sozinha, pagando uma dívida emocional pelo resto da vida. Poderia ter escolhido a segurança do dinheiro ao invés da incerteza do amor. Mas teve coragem de voltar, de recomeçar, de apostar que o futuro podia ser melhor que o passado. A vida de vocês pode não ser igual a deles, mas tenho certeza de que cada um que está me ouvindo tem a própria mata onde pode encontrar alguém precisando de ajuda. Tem a própria oportunidade de escolher entre o medo e o amor, entre a amargura e a generosidade, entre viver só para si mesmo ou viver para fazer diferença. Não deixem a vida passar sem tentar. Não deixem o medo de se machucar impedir vocês de estender a mão para quem precisa. E se um dia vocês se machucarem, se alguém for embora, se os planos darem errado, lembrem do João. A dor pode ser o adubo que faz crescer uma versão melhor de vocês mesmos. Essa história é real, gente. João e Maria existem. A Fazenda da Esperança existe e continua recebendo pessoas que precisam de um recomeço. Se algum dia vocês estiverem passando pelo interior de Minas e virem uma placa escrito Fazenda da Esperança, parem para tomar um café. João ainda gosta de conversar na varanda e Maria ainda faz o melhor doce de leite que vocês vão provar na vida. E não esqueçam, deixem o like, comentem aí embaixo contando se essa história tocou o coração de vocês. E me digam de qual cidade estão assistindo. Histórias como essa precisam ser espalhadas, porque o mundo precisa saber que ainda existe gente boa, que o amor ainda vence, que vale a pena acreditar na bondade humana. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês também podem ser o João ou a Maria na vida de alguém. Basta escolher o amor ao invés do medo.